Todos se ajoelham por alguns instantes em silêncio. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos dar início ao primeiro momento de nossa celebração, onde na liturgia da palavra a paixão é proclamada. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu Senhor será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto nível. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e reconhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz de terra em terra seca. Não tinham beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca.
como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-los com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz a uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos, ó meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos
serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cristo, Verbo de
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com um dos seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue de Jesus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão no sangue de Jesus. Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se esquentando, pois fazia frio. Pedro ficou junto com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus,
Os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu. Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam. Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu. Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam. Se soltas este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus. Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ó morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos repartir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus,
Ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Quero, Maria, ser teu Jesus, mesmo que um dia morra na cruz. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos de joelhos no momento de silêncio. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Silêncio, oh silêncio, Deus nos fala ao coração. Silêncio, oh silêncio, Deus nos fala ao coração. Silêncio, oh silêncio, Deus nos fala ao coração. Nesta Páscoa da cruz de Jesus, caríssimos fiéis, queridos irmãos, em modo especial você que reza aí de casa conosco hoje, esta Sexta-feira Santa. Hoje nós vivemos este grande silêncio. É um clima de adoração, em função da morte de Jesus. Nós acompanhamos os seus passos hoje, meditando a sua via sacra, e nós sabemos que esse caminho de Jesus se percorre porque também existe em nós esta grande dor como seus discípulos. Uma morte que nós sabemos hoje que é memória, lembrança, que não é para sempre, mas nos curvamos diante do mistério de um Deus que se entrega por amor. Uma vida que não é doada, é uma vida que morre. Mas uma vida que é doada, enfrenta a morte e depois vive para sempre. Eu me prostrei, os ministros se ajoelharam, em sinal da profunda humilhação do homem terreno. É a nossa coparticipação nesse sofrimento do Senhor. Não é um dia de luto que vivemos hoje, mas um dia exatamente da profunda contemplação desse Deus que é capaz de dar o seu bem mais precioso, sacrificar o seu próprio Filho, o verdadeiro Cordeiro Pascal, para a salvação de toda a humanidade. O julgamento e a morte de Jesus tiveram essa característica marcante de total desrespeito às regras mais simples de justiça. Jesus é acusado sem provas, não tem quem o defenda. Ele é flagelado por ordem do governador, que tinha acabado de dizer que nele não via crime algum. Não somente é condenado à morte, mas a sua condenação tem requintes de crueldade, a pior morte possível. Em volta de Jesus ronda essa morte, uma espécie da concentração das consequências dos pecados de todos os seres humanos. É a violência cometida no grau mais alto. Deus não programa tal crueldade.
Jesus se defronta com o mal que nós criamos. Ele sofre para nos dizer que ninguém mais deve sofrer. Ao contemplarmos hoje a cruz, nós reverenciamos o seu sofrimento e talvez compreendamos a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados. É importante fazer isso, mas não basta. O sofrimento de Jesus precisa nos mobilizar diante dos sofrimentos humanos. Ele continua crucificado em cada direito humano que é desrespeitado, em cada excluído que não tem como se defender. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Domingo de Ramos, ouvindo a paixão do Evangelho Sinótico de Mateus, que está nos acompanhando nesse ano A, Jesus diz lá na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui no Evangelho de João, em que Jesus vem para a sua hora, então, livremente, por amor, ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é um sofrimento passivo. O sofrimento de Jesus é ativo. É um amor que se doa. É o amor que vence o rancor, o ódio. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E é isso que Jesus está realizando. A morte na cruz, na verdade, é a morte de todas as mortes. Nós precisamos criar em nós esta grande sensibilidade para olharmos para o Cristo. Na linguagem do Papa Francisco, tocar na carne do Cristo, naqueles que sofrem. Nós vamos ao encontro do irmão e de Cristo através dos nossos gestos de solidariedade. É assim que nós vamos revertendo, esta história dessa crucificação numa história da ressurreição e do mistério da salvação de Cristo. Nós estamos vivendo este grande silêncio hoje. É a nossa adoração a esse Cristo. E nesse silêncio nós agradecemos, somos gratos por Deus ter enviado o seu Filho. Nada pode pagar esse gesto da redenção de toda a humanidade, porque Ele veio exatamente para isso, para nos resgatar e para nos salvar. É o dia de total despojamento, é o dia do total abaixamento, é o dia da humilhação mais profunda. Os nossos bispos, num gesto hoje de despojamento, eles não usam báculo, nem a cruz peitoral, nem o anel, em sinal da simplicidade, e de se curvarem diante da grandeza desse Deus. O profeta Isaías, na primeira leitura, vai dizer: Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele, portanto, assumiu as dores de toda a humanidade na trajetória da sua vida. Nesta última semana em que vivemos da Quaresma, com Jesus preparando este momento desse tríduo pascal, agora o da cruz, nós fomos percorrendo também um caminho com Jesus até chegar a esse momento com os seus discípulos. Estivemos ali com Ele no Getsêmani, nos Jardins das Oliveiras, talvez dormindo, como os discípulos que deveriam ficar em oração, e eles dormem. E Jesus vai dizer: nem um pouquinho vocês não podem vigiar comigo. E nós talvez estivéssemos lá como Judas, que vende Jesus por 30 dinheiros, ou aquele preço de um escravo. Ou talvez, quem sabe, a gente seja um sirineu que depois de um dia de trabalho cansado, exaurido pelo trabalho pesado, sem a plenitude das suas forças, é capaz de oferecer o seu ombro para carregar a cruz do Cristo. Talvez nós sejamos um desses personagens
Mas tudo isso vai nos preparando. O fato é que poucos são aqueles que vão reconhecer o Filho de Deus como aquele que veio nos trazer a salvação. O mundo tem dificuldade de crer. Veio para aqueles que eram os seus e eles não acreditaram. Os judeus vão dizer, não escreva, que ele é o rei dos judeus, mas sim o que ele disse, eu sou o rei dos judeus. São tantos que ainda não creem nesse sacrifício, nessa forma de humilhação que Jesus passou para abraçar toda a vida sobre a face da terra. O salmo de hoje, então a gente de novo escuta, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é uma imagem bonita da cruz de Cristo, que é sustentado pelos braços abertos do Pai. Ali, aqui em João, esse encontro perfeito da Trindade. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Pai está lá e o Espírito Santo sobre ele. Esta comunhão de vida. Jesus ali não está sozinho, mas se abandona nas mãos do Pai. E na nossa vida esse convite hoje, para nos abandonarmos também nas mãos de Deus, sentir a sua plena presença na nossa vida. Na carta aos Hebreus, da segunda leitura, nós lembramos essa dimensão sacrificial de Jesus, que é sumo sacerdote. Ele é perfeito, aquele homem que entra lá no templo do templo, no sumo sacerdote. Ele entra no mais profundo do templo e lá ele tem que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado de toda a humanidade. A diferença é que Jesus é perfeito e nele não existe culpa alguma, não existe treva, não existe pecado. E lá dentro do Santo dos Santos, ele, como Cordeiro, oferece esse sacrifício perfeito. São Leão Magno, no século V, escreveu na sua homilia, porque a cruz é fonte de todas as bênçãos e origem de todas as graças. Ela não é desgraça para nós. Ela é uma desgraça porque é uma pena de morte. Para nós, ela é fonte de vida. Os que iam parar na cruz, esses, sim, eram desgraçados, esquecidos por Deus. Aqueles condenados, escravos, ladrões, assaltantes, aqueles que eram levados até a cruz. Mas Jesus então se identifica plenamente com eles. Nós precisamos entender o sentido histórico da cruz. Quanto mais nós entendemos o sentido da cruz, mais nós vamos entender a lógica do amor desse Deus, que nos deu de presente ali na cruz a salvação. Jesus assume toda a negatividade da história. E ele dá essa característica positiva, porque ali na cruz, ele transcende aquele que parece que seria o ponto final de todas as coisas. Ele passa por aquele sinal que era horroroso e o torna honroso. Não é mais um sinal desprezível. Nós estamos celebrando esta paixão de Jesus hoje como um momento inerente e fundamental da nossa vida, que Ele nos dá, que não se separa da lógica da cruz, como um caminho escolhido por Deus também para todos nós. Nós fazemos uma memória litúrgica da morte, mas não ficamos presos a esse momento. Nós não estamos pregados na cruz de jeito nenhum. Para nós a cruz é sinal de salvação, e ela não é a morte, ela é aquele caminho que vai nos levar à ressurreição. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos revivem, diz São Paulo lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Então nós recordamos nesse momento que no tempo pascal nós vamos cantar: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Então hoje nós queremos acompanhar Cristo na cruz. Cada um de nós pode se ver no meio daquela multidão,
porque foram os nossos pecados a causa da imensa dor que se abate sobre a alma e o corpo do Senhor. Sim, cada um de nós leva Cristo convertido em objeto de troça, de uma a outra parte. Somos nós que com os nossos pecados reclamamos aos gritos a sua morte. Crucificam, crucificam. E ele, perfeito Deus e perfeito homem, deixa-nos agir. Tinha o predito o profeta Isaías: maltratado, não abriu a boca, como cordeiro, levado ao matadouro, como ovelha muda, antes os seus tosqueadores. É justo que sintamos a responsabilidade dos nossos pecados. É lógico que nós estejamos agradecidos a Jesus. É natural que procuremos a reparação, porque as nossas manifestações de desamor, Ele responde sempre com um amor total. Quem sabe hoje então nós não seremos pelo menos um José de Arimateia, com aqueles 30 vasos de perfume, 30 quilos de perfume para preparar o seu corpo. Neste tempo, nesta Semana Santa, nós vemos o Senhor mais próximo, sentimos no aconchego da nossa vida, do nosso coração. Meditamos as palavras de São João Paulo II, e em 2002 ele disse: quem crê em Jesus crucificado e ressuscitado, leva a cruz como um triunfo, como prova evidente de que Deus é amor. Não deixemos o Senhor Jesus levar a sua cruz sozinho. Vamos ser bons sirineus. Acolhemos com alegria os pequenos sacrifícios que a vida solicita de nós em todos os instantes. Não vamos ficar num mero sentimentalismo que não transforma a nossa vida. Grande é o poder da cruz. Quando Cristo é objeto de riso, de escárnio para todo mundo, quando Ele está no madeiro sem querer arrancar os cravos das suas mãos, quando ninguém daria nem um centavo pela sua vida, o bom ladrão ao seu lado olha para Ele, descobre naquele amor agonizante de Jesus a sua salvação e, portanto, ele pede perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem tem o sofrimento, quando aceita esse sofrimento junto de nosso Senhor Jesus, ele vai ter a força para vencer qual seja a dificuldade da sua vida. Portanto, ali aos pés da cruz, nós temos Maria, que é discípula dessa igreja que começa ali e é parte integrante dessa igreja, é intercessora dessa igreja, é mãe dessa igreja. E Jesus então olha o discípulo amado e com ternura vai dizer para ele: eis a tua mãe. Nós costumamos dizer que é João, mas o discípulo amado representa toda a comunidade. Peçamos hoje então a Maria também, a Senhora das Dores, que nos ajude, a acolher o seu filho, como cada um de nós pode, no mistério desta fé, acolhendo Cristo na sua vida, transpor a experiência da morte e chegar à graça da ressurreição. Depois acolher de Jesus esse grande presente que Ele nos deu, a sua mãe. Levar a Maria conosco ao longo de toda a nossa vida. Pedir a Maria que esteja sempre guiando a nossa vida, nos ajudando a seguir os passos de Jesus. E ao mesmo tempo, quando Jesus diz a Maria: eis aí o teu filho, que nós sejamos filhos da Santíssima Virgem, sejamos filhos também desta igreja, sejamos verdadeiros filhos de Deus. E que hoje, em todos os dias da nossa vida, em Jesus, na sua cruz, nós encontremos a vida e a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este é o segundo momento de nossa celebração, onde a paixão é rezada.
Mesmo que o mundo viva longe de Deus, a Igreja não cessa de interceder, pedindo a graça divina pela humanidade inteira. Rezemos pela nossa Igreja aqui e no mundo inteiro. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelo Papa Francisco, que tem como missão coordenar a unidade da Igreja. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Ó Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado e conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelo nosso Bispo José Roberto, por todo o nosso clero e pelos cristãos leigos. Oremos pelo nosso Bispo José Roberto, por todos os bispos, presbitérios e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelo catecúmenos, ou seja, todos os que são batizados. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo,
sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as igrejas cristãs e pela unidade dos cristãos, pelas comunidades evangélicas de nossa cidade e seus pastores, pelos que oram e trabalham pela união das igrejas. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelas comunidades israelitas. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por aqueles que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazei que sejamos no mundo testemunhas fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com mais solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos pelos que não creem em Deus e pelas pessoas que estão em crise de fé. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao verdadeiro Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos.
para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que dirigem os destinos das nações. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que padecem com a pandemia do Covid-19. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolidados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo, que sob esta pandemia encontre em vós as forças e o alívio na sua misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as pessoas que sofrem, pelos povos indígenas ameaçados de morte, pelos sofredores das ruas de nossa cidade, pelas pessoas que estão nas prisões, pelos doentes de nossas comunidades, pelas vítimas da fome e da violência, pelos desempregados. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam.
chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem com suas provações e com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Vamos iniciar nosso terceiro momento. Contemplemos a cruz, morada da paixão do Senhor Jesus. Lá está o amor de Cristo por nós, no sentido de oblação, oferta e chega até as últimas consequências, a ponto de dar a sua vida por nós. Que todos tenhamos mais vida e uma vida digna e plena. Eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagilei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais podia eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Nossa celebração não enaltece o sofrimento, mas mostra que o sofrimento faz parte da vida humana. Ajude-nos a compreender que o sofrimento pode ter um sentido e, o mais importante, o sofrimento não elimina o valor da vida humana e nem é capaz de tirar o brilho da vida humana. Vamos iniciar nosso quarto momento, onde a paixão é comungada. Depois de ouvir sobre o amor e a fidelidade de Deus em favor da vida humana, depois de contemplar o amor de Deus pregado na cruz, chega o momento de nos aproximarmos da mesa eucarística, para comungar o mistério da vida que vence a morte e dá sentido a todo tipo de existência, mesmo se estiver marcada pelo sofrimento. Então, com você, meu irmão, minha irmã, que vive essa paixão hoje, às vezes de estar num hospital, num leito, de uma cama na sua casa, com você que vive a paixão de ser um desempregado, com todos vocês que estão vivendo essa paixão durante estes tempos de coronavírus, por aqueles que estão vivendo a paixão de colocarem suas vidas em risco, trabalhando, né, nos hospitais e também em todos os postos de combate dessa pandemia no mundo inteiro, por aqueles que viveram a paixão nesses dias e já não estão mais nesse mundo, mas agora são cidadãos do céu. Nós rezamos juntos esta oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e o vosso sangue que vão receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a nossa vida. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que dora a vida
Aos teus pés, ó meu Jesus, prosto-me e ofereço-te o arrependimento do meu coração, que se abandona ao seu abismo e à tua santa presença. Adoro-te no sacramento do teu amor, a tua inefável Eucaristia. Desejo receber-te na pobre morada que o meu coração te oferece, esperando a felicidade da comunhão sacramental. Quero possuir-te em espírito. Vem a mim, ó meu Jesus, que eu vou a ti, que o teu amor inflame todo o meu ser, na vida e na morte. Creio em ti, espero em ti, amo-te. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação desse mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, lembrando a todos, amanhã nós vamos transmitir, a partir das 18 horas, a nossa vigília pascal aqui da Basílica, para você, né, que está rezando conosco e participando. Então, não deixe, né, de ir na sua casa de acompanhar e poder também compartilhar com os outros o link, para que outros estejam rezando com a gente. Lembrando também que no domingo, nós teremos a missa às 7 da manhã e às 10 da manhã, transmitida pela internet, que você pode participar. Importante dizer a vocês, hoje seria a coleta para os lugares santos. Nós vamos fazê-la no dia 19 de setembro. E também, né, diante de tudo que está acontecendo, e a gente está vivendo essa experiência de solidariedade com os nossos irmãos, a nossa coleta do Domingo de Ramos vai ficar para novembro. Então, aquele fruto da nossa penitência e do nosso esforço quaresmal, em novembro nós vamos fazer essa coleta. E também, né, é importante que você possa ajudar as nossas transmissões a continuar acontecendo. E também a nossa igreja está funcionando, né? Então, quem depois quiser fazer uma oferta, quem puder pagar um dízimo, quem quiser, né, dar um donativo, fazer uma doação, você pode pegar a conta da paróquia lá no site da Basílica, no nosso Facebook, ou telefonar aqui na igreja e pegar a conta e fazer um depósito para nos ajudar. Telefone 3461-5126. Que a gente possa também guardar esse clima de silêncio e de profunda introspecção. Hoje, adorando a Cristo, fazemos memória da sua morte, mas sabemos que Cristo está vivo e ressuscitado. Vivemos esta memória hoje com profundo respeito, para nos sentir mais próximos de Deus, para que também a nossa fé seja mais firme, mais viva, e a gente possa celebrar dignamente a Páscoa do Senhor. Que, mergulhando nesse mistério hoje, vendo todas as cruzes do mundo, nós acompanhamos, mesmo da nossa casa e através da televisão, os passos de Jesus, né? Maria, Senhora das Dores, nos abrace, nos envolva com a sua ternura, e também o Senhor dos Passos possa conduzir nossa vida, né? Cristo lá na cruz hoje entregue nos braços de Maria, e a gente contemplar o mistério da sua morte, que nós adoramos, mas sabemos que ali está a semente da vida e da ressurreição. Então a gente conclui agora a nossa celebração. Que você tenha sempre a força da graça de Deus para conduzir a sua vida. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho,
Na esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a recordação se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.